Lúcio, você que escreveu e dirigiu esse espetáculo, eu queria que você contasse para as pessoas que não conhecem a história, o que foi que te motivou a escrever esse texto? A motivação foi real, né? Um acontecimento real das nossas vidas, né? O papai, ele teve uma indisposição e foi parar no hospital para ver o que era, e a gente aproveitou que ele estava no hospital e furamos ele todo, porque ele nunca tinha feito um check-up, né? Então ele estar no hospital era a oportunidade de ouro e talvez a última ele fazer um check-up. E aí, fazendo check-up, descobriram uma bolha de ar no coração dele. E ele ficou muito bravo, né? Porque, enfim, como ele mesmo disse lá quando eu cheguei, se forem procurar alguma coisa aqui dentro, é claro que vão achar. Com 80 anos. Então ele estava muito bravo e a turma me acionou. Foi até minha mulher que levou no hospital. E ela me ligou de lá e falou: Olha, Lúcio, vem pra cá que o papai tá bravo, já deu bronca nos médicos, tá todo mundo de cabeça baixa aqui. Eu falei: Então tá bom, tô indo. E aí quando cheguei lá, ele realmente estava muito bravo. E falando coisas tipo: se eu morrer tá tudo certo, né? Já tá tudo desafiando, assim, umas coisas assim. E eu fiquei muito surpreso de perceber que eu não estava me preparando para essa fase da vida dele, né? A última fase, né? Acho que você, quando tem um pai de 80 anos, uma mãe de 80 anos, eu acho que tem que começar a se preparar. Eu sei que é muito difícil falar isso, né? Ninguém quer perder ninguém, mas existe uma ordem natural das coisas, né? E com 80 anos essa ordem natural tá mais que natural. Então eu fiquei muito nervoso. E foi difícil transformar assim um acontecimento triste, um medo, em comédia? Foi um desafio, né? Porque a ideia surgiu justamente porque eu decidi ficar no hospital com ele. Né? E o que era para ser 48 horas viraram 9 dias. Então, foi 9 dias que eu dormi com meu pai no hospital. E eu acabei, né, chamando a responsabilidade para mim. Inclusive, minha família estava de mudança. Então, eu falei: vocês cuidam da mudança e eu cuido do papai. E aí ficamos, eu e papai dentro do quarto, sabe? Aquela coisa, filho homem com pai, que tem sempre uma dificuldade, por mais que seja uma relação super bem resolvida. Nós homens, nós não somos muito educados para demonstrar sentimento, para se declarar para pai e tal. E de repente a gente tava ali no quarto e aquela coisa na minha cabeça: porra, bicho, se esse velho bate as botas sem a gente ter tido a oportunidade de dividir um palco juntos, eu não vou me perdoar. O que o público espera de dois comediantes super populares como Lúcio Mauro e Lúcio Mauro Filho? Espera ver uma comédia. Então eu tinha um assunto que era delicado, de muita emoção, mas não adiantava eu fechar os olhos às demandas, né, do público. O público vai sair de casa para assistir Lúcio Mauro Pai e Lúcio Mauro Filho. É claro que eles esperam uma comédia. E dirigir o pai? Foi fácil ou foi difícil? Ele se deixou dirigir ou quis dirigir também o espetáculo? Ele foi muito generoso, assim. Quando eu escrevi o espetáculo, porque quando eu comecei a escrever, a minha intenção não era dirigir. Era chamar um diretor convidado e atuar, né? Só como ator e como autor. Mas escrevendo a peça, de repente eu comecei a perceber que naturalmente eu já estava direcionando. Porque eu colocava marcas, eu colocava questões relacionadas à luz. Eu estava colocando todas essas rubricas no texto. E daqui a pouco eu comecei a perceber que realmente eu já estava direcionando a peça na escrita. E aí eu pensava: meu Deus do céu, que diretor é esse que eu vou colocar essa rabuda de, de dirigir 4 parentes, né? Um pai com 3 filhos, com tanta intimidade, com um texto que é meio biográfico. Aí eu falei: sabe uma coisa, eu vou dirigir. E a participação dos irmãos? Pô, essa foi uma felicidade também, assim, incrível, porque não estava no projeto original. E quando a dramaturgia estava toda pronta, que isso acho que levou-se uns 4 meses, assim, até que eu
conseguisse realmente ter assim uma escaleta, assim, a peça vai começar desse jeito, vai percorrer esse caminho e vai chegar aqui nesse final. Aí eu fui trabalhar os personagens. E aí, como se passava no hospital, tinha aqueles médicos e aquelas enfermeiras que eu tinha que resolver de alguma forma na dramaturgia. E eu falei, bom, pelo menos um ator aqui eu vou ter que ter, que é o cara que faz os médicos, porque sem médico não tem hospital, não tem, e tem que ter essa brincadeira. E eu falei, meu irmão, claro. Primeiro porque o Alexandre, por uma coincidência da vida, já fez médico diversas vezes, em várias novelas especiais da Globo. Eu falei, cara, o Alexandre, médico, claro. E aí, a partir desse momento que eu tive essa ideia, eu falei, porra, as enfermeiras vão... É a minha irmã que vai fazer, que também é uma atriz formada, nunca tinha estreado profissionalmente, mas, sabe, sempre trabalhou como atriz tal, e tudo. E aí eu convoquei os dois, falei, gente, o negócio é o seguinte, tem um negócio aqui... E aí foi uma alegria, né? Porque de repente tava ali aquela coisa meio circense da família. Quando eu contei pro papai, imagina, e os olhinhos dele brilharam, tipo... Pô, ainda tem mais essa, quer dizer, sou eu e mais os outros filhos. E a ideia se comprovou super certa, porque a partir do momento que eu tinha os meus dois irmãos, não tinha como eu não fazer uma brincadeira com o fato dos irmãos estarem ali. Então não dava para eles fazerem só médico e enfermeira. Então eu coloquei eles como médico e enfermeira, que na verdade são o irmão e a irmã, que estão ficando de fora do projeto e resolvem invadir o projeto disfarçados de médico e enfermeira. E aí criou-se também essa brincadeira da briga dos irmãos, quem ama mais, quem tal, não sei o quê. Então a peça ficou mais quente com eles e a ideia mais louca e mais interessante. Aí, no final, botei até minha irmã caçula, que faz ali a participação especialíssima de enfermeira no nosso cenário, para ficar tudo em família, né? Mas foi uma decisão assim que eu agradeço muito os deuses do teatro ter tido essa ideia, porque podia ter sido egoísta, ou então desatento mesmo, e não ter pensado nisso. E a ideia veio na hora certa, e quando eles entraram na peça... os personagens, né, médicos e enfermeiras, aí a peça desabrochou de vez, e aí um processo que eu estava esperando que fosse durar mais uns 2, 3 meses, em um mês a peça ficou pronta. Aí foi ensaiar, e deu no que deu. Lúcio, você é um ator que faz muita televisão, mas nunca abandona o teatro. Por quê? Porque o teatro é o meu lugar, o teatro é onde eu mais aprendi, meus mestres são todos do teatro. O teatro é minha casa, eu acho que é o que eu conheço mais do que a televisão, né? Apesar de eu já estar há 10 anos aí, ininterruptos, trabalhando em TV e ter tido oportunidades anteriores com novela e tudo, a televisão ela ainda é um mistério para mim, porque eu tive uma sorte, né, obviamente, de passar 5 anos no Zorra, 10 na Grande Família. Isso não é uma coisa que acontece toda hora com algum ator. Geralmente você faz uma novela, daqui a pouco você está no outro, daqui a pouco você está no outro. Eu não, eu fui fazer coisas que tiveram uma longevidade que me deixaram ali dentro. Então, se ao mesmo tempo eu tenho uma baita experiência por causa de um programa como A Grande Família de 10 anos, me falta uma experiência de pular de um programa para o outro e tal. Então, quer dizer, eu ainda me considero com desafios grandes assim de aprendizado na televisão, o que também obviamente eu tenho no teatro, mas pela naturalidade da minha idade. Eu tenho 35 anos, então quer dizer, eu ainda vou fazer personagens de 40, de 50, de 60 anos, senhores e tal, então quer dizer, ainda tem um longo percurso no teatro, mas é a minha casa. Eu comecei no tablado, né? Eu me profissionalizei aos 17 anos, eu tenho 24 espetáculos no currículo, então quer dizer, é um lugar onde eu me sinto muito à vontade, aonde eu posso dizer assim, não, disso eu entendo, o que você quer saber? Eu acho que no teatro dá para falar isso.